Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 11 a 17. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. No versículo 11 diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. O altar de incenso representava as orações sendo ouvidas na tradição bíblica e no serviço do templo. A fumaça que subia do altar de incenso simbolizava as orações do povo subindo até Deus. Uma referência está lá em Salmos 141, versículo 2, que diz assim: Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. À direita do altar. Estar à direita indicava lugar de honra e autoridade. O lado direito representa favor divino, força e legitimidade. As referências bíblicas estão em Salmos 110, versículo 1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E 1 Pedro 3, 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Por mais que Zacarias confiasse no Senhor, ele ficou perturbado e com medo, pois, como um homem mortal, ele se viu de repente na presença gloriosa de um ser celestial. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Enquanto Zacarias queimava o incenso, a multidão, do lado de fora, orava. Ao aparecer no altar de incenso, o anjo Gabriel conecta o local físico com a resposta divina. A oração de Zacarias por um filho e a oração do povo pela redenção de Israel estavam sendo atendidas. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. João Batista seria o preparador do caminho para o Messias, trazendo a esperança de salvação e libertação para o povo. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre para cumprir uma missão específica de preparação para a vinda do Messias. Uma referência bíblica está lá em Números 6, 3. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerás uvas frescas ou secas. Essa referência bíblica está falando sobre o voto de Nazireu, que significa ser separado ou consagrado. Era um voto especial de dedicação total a Deus. Apesar de João Batista não ser citado como nazireu, a descrição de sua vida e as instruções dadas antes do seu nascimento deixam isso evidente. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Uma referência bíblica está lá no Antigo Testamento, em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os principais motivos para o grande regozijo e alegria pelo nascimento de João Batista. O fim da esterilidade. Isabel, sua mãe, era estéril e idosa, o que tornava o nascimento um milagre. Grandeza diante de Deus. O anjo revelou que o menino seria grande perante o Senhor e cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Missão profética. Ele converteria muitos filhos de Israel ao Senhor, trazendo reconciliação familiar e sabedoria aos desobedientes. Anunciador do Salvador. Sua vida prepararia um povo bem disposto para a chegada iminente de Jesus Cristo. A missão de João Batista era preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Ele atuou como mensageiro, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Pregar o arrependimento. Ele chamava as pessoas à conversão sincera, pedia que mudassem de atitude e abandonassem o pecado. Uma referência bíblica está lá em Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Batismo de purificação. Ele realizava o batismo no Rio Jordão. Esse ato era um sinal público de arrependimento e desejo de perdão. Uma referência bíblica está em Marcos 1, 4. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E lá em Mateus 3, 5 e 6. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Apontar para o Cristo. Ele não queria os holofotes para si. João declarou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma referência bíblica está lá em João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cumprir profecias antigas. Ele foi a resposta viva da profecia de Isaías sobre a voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor. A referência está lá em Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje a vida de João Batista para os cristãos de 2026. Ele serve como modelo de conduta, foco e espiritualidade para nós. 1. Ser a voz que aponta para Cristo. Ele anunciou a chegada do Messias e nós devemos pregar o Evangelho e anunciar a segunda vinda de Jesus. 2. Viver nesse mundo, mas não ser deste mundo. Ele abriu mão dos prazeres comuns da sua época para ter uma vida focada em Deus. Nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo e devemos basear nossa vida nos princípios bíblicos. 3. Coragem para defender a verdade. Ele não teve medo de confrontar os líderes religiosos e rei da época, o que acabou custando sua vida. Nós não devemos nos calar diante da sociedade e das lideranças para defender a verdade. 4. Humildade. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Está lá em João 3,30. O foco do testemunho cristão deve ser sempre Jesus e não nós. E você, tem feito a sua parte? Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.